Então vamos dar continuidade ao tópico fotoelétrons e átomos, apresentando a sua segunda parte, constituída pelos raios catódicos, a relação carga e massa para os elétrons, a medida da carga e da massa do elétron, o efeito fotoelétron e o efeito cômetro. Então, vamos iniciar pelos raios catódicos. Então, nós temos aqui um tubo utilizado por Thomson para estudar os raios catódicos. Esse tubo possui no seu interior um gás rarefeito. Aqui nós temos o cátodo e aqui o anodo. E esse gás rarefeito pode incidir sobre uma superfície e os seus ímãs, devido ao choque com a superfície metálica, pode retirar elétrons dessa superfície metálica. E é essa propriedade que nós vamos estudar aqui nos raios catódicos. É chamado de raios catódicos porque essas partículas elas saem aqui do cátodo ou cátodo, como queira pronunciar. Daí a origem do nome raios catódicos. Aqui é um exemplo do aparelho de raios catódicos que temos aqui no Laboratório de Física Moderna, no Departamento de Física da UFAM. Apresentando duas figuras. A segunda é com a luz apagada para observarmos melhor o efeito do choque dos íons positivos na superfície metálica, fazendo com que elétrons sejam conduzidos de um lado para o outro deste tubo. Então, com ele, o Thomson determinou a relação entre a carga e a massa dos elétrons em 1897. Então, ele concluiu que essa corrente que estava sendo medida nesse tubo de raio catódico era devido aos elétrons que eram arrancados da superfície do metal que existe dentro desse tubo, devido ao choque dos íons positivos desse gás rarefeito que existe dentro do tubo. Então, aqui é o esquema do tubo de raio catódico. Nós temos aqui duas placas paralelas, uma carregada positivamente, outra carregada negativamente, e aqui embaixo um ímã. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos uma fonte de elétrons. Essa fonte de elétrons é produzida o choque dos íons positivos na placa do cátodo que tem aqui. E aqui nós temos um filtro, um orifício, por onde esses elétrons passam, eles são expelidos, passam por esse orifício e vêm em linha reta. Quando chegam aqui, nessa região entre as duas placas, se não existisse nem campo elétrico nem campo magnético, a trajetória dessas partículas continuaria em linha reta e se chocaria aqui neste ponto. Agora, quando se liga um campo elétrico, o lado positivo aqui em cima e negativo aqui embaixo dessas placas, a placa positiva vai atrair os elétrons e o elétron vai mudar a sua trajetória e vai se chocar com o aparelho do tubo num ponto mais em cima. Caso não tenha um campo elétrico, mas só o campo magnético ligado, vamos supor que o campo elétrico não esteja ligado e apenas o campo magnético está ligado, o que vai acontecer? Devido à força de Lorentz, quando o elétron passa através desse campo magnético, ele vai ser atraído para baixo pela força do campo magnético. Então nós temos duas forças agindo aqui, uma do campo elétrico, que puxa o elétron para cima, e uma do campo magnético, que puxa o elétron para baixo. Nós podemos combinar esses dois campos, graduar adequadamente os dois campos, de maneira
que a força elétrica cancele a força magnética e o elétron passa nessa região uma trajetória retilínea e se choca aqui no centro da parede do tubo. Muito bem. Então, esquematicamente, nós temos essa situação. Nós temos aqui um tubo, aqui um anteparo que vai receber os elétrons. O elétron é criado aqui nesse catodo e ele sai desse catodo com uma certa velocidade, esse feixe de elétrons passa por esse orifício e vai através das duas plaquinhas. A de cima está carregada positivamente e a de baixo negativamente. A distância entre elas é D, o comprimento de uma plaquinha é L minúsculo, e a distância do centro da plaquinha até esse anteparo, onde os elétrons vão se chocar, é L maiúsculo. Estamos chamando de E a carga do elétron e M a sua massa. E o ponto onde o elétron tocaria, aqui nesse anteparo, nós estamos chamando de Y. Então, o que está acontecendo? Supondo que o campo elétrico esteja ligado, uma certa potencial V, o elétron, quando chega nessa região entre as placas, vai sofrer uma força para cima, devido ao campo elétrico. Então, essa força para cima desvia a direção inicial do elétron, que era essa reta horizontal. E aqui dentro da plaquinha vai ser curva, a trajetória. Logo que sair da plaquinha, a trajetória volta a ser uma reta. E vai tocar neste ponto aqui. Então, o que nós queremos? Nós queremos medir esse Y. Na experiência, nós medimos esse Y. E com a medida de Y, nós poderemos determinar a relação carga e massa do elétron. Muito bem. Um outro esquema seria este. Nós temos aqui duas placas, supondo que apenas o campo elétrico esteja ligado, não esteja ligado ao campo magnético. Nós temos aqui duas placas. Uma delas é positiva, a outra é negativa, uma distância D entre elas, e o comprimento delas é L. E quando o elétron atravessar a placa, vai ter uma força elétrica atuando sobre ele para cima. Ele vai entrar aqui com uma velocidade V. Essa velocidade V é a velocidade com que ele saiu aqui do cátodo. Ele sai com a velocidade V e atravessa essa região. Quando ele atravessa essa região, ele é puxado para cima por uma força F. De maneira que a sua trajetória dentro da placa vai ser uma parábola e depois da placa volta a ser uma reta. Quais são as equações das forças? Nós temos primeiro a força elétrica que está agindo sobre esse elétron. Essa força elétrica ela puxa o elétron para cima. Usando agora a segunda lei de Newton, força é massa de aceleração, então dessa expressão nós tiramos o valor da aceleração. A aceleração é dada por essa expressão que está aqui. Muito bem. Por outro lado, nós podemos determinar quem é esse delta. Esse ponto aqui onde o elétron deixa a região entre as placas. Basta usar a equação do movimento uniformemente acelerado. Então, usando a equação do movimento uniformemente acelerado, eu tiro que o delta é dado pela velocidade inicial na direção y vezes tempo, mais o meio de aceleração que está puxando o elétron para cima, vezes t ao quadrado. E com essas duas expressões, nós vamos utilizar agora os dados que nós temos. Um é que a velocidade inicial na direção y, lembre que o elétron vinha na direção horizontal. Quando chega aqui, a velocidade na direção y é zero. E o tempo que ele transcorre, no momento que ele entrou nessa região das placas e saiu, esse tempo t é dado pela distância que ele percorre, que é L, dividido pela velocidade na horizontal que ele tem. A velocidade na horizontal é constante. É a velocidade com que ele saiu aqui do cátodo, que eu vou chamar de V. Então o tempo é L sobre V. Usando essas duas entradas aqui na equação do delta, nós tiramos que delta é dado para essa expressão que está aqui. Onde aqui está aparecendo a relação entre a carga e a massa que nós queremos determinar experimentalmente. Bom,
Agora nós podemos usar da geometria, e nós vamos considerar que é a partir deste ponto para frente, a trajetória do elétron seja uma reta. Então nós vamos prolongar essa reta e até o centro aqui da plaquinha. E vamos usar essa relação entre esses dois triângulos. Esse triângulo maior, que tem o cateto Y, e esse outro cateto aqui, L maiúsculo. Esse cateto horizontal L maiúsculo, que esse L está aqui, e o vertical Y. E um outro triângulo pequeno, né, que um cateto é delta e o outro cateto é metade de L minúsculo. Então vamos dizer Y está para delta, assim como L maiúsculo está para metade do L minúsculo. Então nós fazemos essa relação aqui entre os lados do triângulo, de onde nós tiramos finalmente que esse Y é dado por L vezes delta sobre isto aqui, mas o delta é dado por essa expressão, colocamos aqui e tiramos o Y. Então o Y é dado desta maneira. Então nós temos que o Y, o que podemos medir aqui, é dado pela relação da carga e massa, P sobre D, isso e isso. Então nós concluímos daí que tem uma dependência ainda nessa relação que nós não conhecemos, que é a velocidade V. Tudo que está aqui, com exceção da relação carga e massa, que é o que nós queremos medir, tudo que está aqui é conhecido. O V é a voltagem aplicada, o D é a distância entre as placas, que é conhecido, o L maiúsculo e L minúsculo são conhecidos. Mas o V é a velocidade com que o elétron saiu daqui. Então nós temos que fazer também um experimento para determinar a velocidade com que o elétron sai daqui. Essa velocidade nós vamos tirar da aplicação do campo magnético, como nós falamos anteriormente. Então, vamos ligar agora o campo magnético. Agora nós temos ligado o campo magnético e o campo elétrico ao mesmo tempo. Os dois estão ligados ao mesmo tempo. Muito bem. Agora o elétron passa nessa região, ele vem daqui com a velocidade V. Quando passa nessa região, ele vai sentir uma força devido ao campo elétrico e uma força devido ao campo magnético. A força do campo elétrico vai puxar para cima o elétron, como nós vimos anteriormente, e a força do campo magnético puxa para baixo, que é aquela força de Lorentz, cuja direção, para determinar, nós usamos aquela regra da mão direita. Só um produto vetorial da velocidade pelo campo magnético. Então a direção da força vai ser dada pela regra da mão direita. Então a força é para baixo. Agora nós podemos fazer o seguinte: nós podemos variar aqui esse campo magnético e o campo elétrico, e a voltagem que produz esse campo elétrico, nós podemos variar de maneira que a força elétrica seja igual à força magnética. Quando nós conseguimos fazer com que a força elétrica seja igual à força magnética, o elétron vai sair desse ponto e vai tocar nesta placa, neste ponto aqui. Essa placa é pintada com uma tinta que é fluorescente. Na hora que o elétron atinge a superfície, vai aparecer um sinal luminoso aqui. Então, por isso, nós sabemos quando é que ele toca aqui na superfície e o local onde ele vai tocar na superfície. Muito bem. Então, nós equilibramos esse campo magnético, fixamos a voltagem e variamos o campo magnético até a luz que vai piscar aparecer justamente aqui no centro da placa. Nesse momento, nós podemos concluir que a força elétrica e a força magnética são iguais. Então, igualamos essas duas forças e tiramos quem é o V em função do campo magnético e do potencial aplicado. Então, igualando as duas forças, temos essa relação, e dessa relação tiramos o valor da velocidade, e substituindo o valor da velocidade, o V minúsculo, substituindo nesta expressão aqui, nós tiramos finalmente a relação entre carga e massa
do elétron em função do ponto onde ele tocou aqui no anteparo. Então, medindo-se o Y, nós tiramos qual é a relação da carga e massa. Por quê? Porque nós conhecemos todos os demais parâmetros que estão aqui. O potencial aplicado, o campo magnético, a velocidade da luz no vácuo, a distância entre as plaquinhas, o comprimento da plaquinha e a distância do centro dessa região do campo magnético até a placa que serve de anteparo para os elétrons. Então, determinando o Y, nós determinamos a relação entre carga e massa do elétron, que dá esse valor aqui. Então, com um experimento como esse, usando um tubo de raios catódicos, Thomson, em 1897, determinou esta relação entre carga e massa do elétron. Então, observe que temos apenas essa relação. Não temos aqui o valor da carga nem o valor da massa. Para determinar o valor da carga e o valor da massa, nós precisamos de um outro experimento. Porque aí teremos uma outra equação e utilizaríamos as duas equações para determinar essas duas incógnitas. Muito bem. Então, aqui no nosso laboratório, como já falei antes, nós temos aqui o experimento de Thomson. Esse é o experimento montado, que existe aqui no laboratório. E aqui do lado direito, um vídeo do professor no laboratório, mostrando como o campo magnético, representado por esse ímã que está na mão do professor, como um campo magnético desloca essas partículas que estão percorrendo esse tubo. Né? E pelo sentido do fluxo que esse campo magnético está criando nessa região, nós podemos concluir também que essa carga é uma carga negativa. Muito bem. Então vamos dar continuidade e vamos observar realmente uma outra experiência que é realizada aqui no laboratório de física, que ela utiliza essas duas espiras, né? Passa uma corrente que um campo magnético aqui dentro, entre as espiras nós temos uma esfera de vidro. O elétron sai daqui, como essa região tem um campo magnético, ele vai fazer um movimento circular. Vai fazer esse movimento circular, que é essa luz azul que está aparecendo aqui. Vai esse movimento circular. Muito bem. E percorrendo, né, ao longo desse movimento circular, nada mais é do que esse esquema aqui. Nós temos aqui uma fonte de elétrons. Está aqui a fonte de elétrons. Esse elétron sai daqui com uma certa velocidade v. Quando ele atravessa a região do campo magnético, ele sofre aquela força de Lorentz e passa a ter uma trajetória circular azul, que é esse azul que está aparecendo aqui. Muito bem. Então, a partir da conservação da energia, né, a energia cinética que o elétron sai daqui foi a energia que foi transferida para ele através dessa diferença de potencial. Então, a diferença de energia potencial é igual a meio de ME, carga elétrica, vezes V ao quadrado. Então, dessa relação, nós tiramos, né, a relação entre a velocidade e o potencial, e sabemos também que na região aqui de cima está agindo uma força, né, produzida pelo campo magnético, que é dado pela velocidade produto vetorial com campo magnético. Como, nesse caso aqui, a velocidade e o campo magnético são perpendiculares um ao outro, né, nesse caso aqui, então nós podemos escrever simplesmente que a força é dada por essa expressão, é VB. Muito bem. Por outro lado, essa força é igual à força centrípeta. Essa força que está puxando o elétron para formar esse círculo é a força centrípeta, cuja aceleração é dada por V ao quadrado sobre R. Então utilizamos essa expressão e tiramos o V daqui.
Muito bem. Então, jogando agora o V na primeira expressão, tiramos finalmente a relação entre a carga e a massa do elétron, dado por essa expressão aqui, que é a função do potencial aplicado e o campo magnético aplicado. O potencial aplicado e o campo magnético aplicado nós conhecemos, como nós que definimos esses valores. E esse R que aparece aqui é o que nós medimos, é o raio, né, desse círculo, dessa semicircunferência descrita pelo movimento do elétron. Então isso aqui nós medimos, com esta medida colocamos aqui e determinamos a relação entre a carga e a massa do elétron. Uma outra forma de determinar essa relação sem usar aquele tubo de raios católicos que nós temos aqui no nosso laboratório de física moderna, no departamento de física. Como eu falei anteriormente, nós achamos a relação entre a carga e a massa do elétron, dado por aquele experimento de Thomson, mas não conhecemos nem a carga do elétron nem a massa. Nós sabemos uma razão entre elas. Então vamos observar agora, analisar agora o experimento de Millikan, que consegue determinar a carga do elétron. E a partir daí, tendo a carga do elétron, nós vamos usar aquela relação anterior, relação de carga e massa, e tirar dela o valor da massa do elétron. Então vamos buscar a medida da carga e da massa do elétron. Como? Nós vamos utilizar esse aparelho aqui. Vamos utilizar esse aparelho. Nós temos aqui um cilindro. Dentro desse cilindro, nós temos duas plaquinhas paralelas, metálicas. Uma delas está ligada neste polo e a outra, a de baixo, nesse outro polo. E esses polos eles podem mudar de sinal. Ora, esse de cima pode ser positivo, no baixo negativo, ou então o de cima negativo, o de baixo positivo. Nós podemos mudar o sinal da polarização. Aqui tem uma fonte de luz que entra por esse orifício no cilindro, e do outro lado nós temos um microscópio que vai observar o que está acontecendo entre as duas plaquinhas. E aqui em cima tem um borrifador, né, que com óleo, no seu interior tem um óleo apropriado, que vai ser borrifado e vai cair lentamente nessa região do cilindro as gotículas. Essas gotículas vão passar por aqui e uma delas pode ser observada por esse microscópio aqui. Ela vai ser observada como? Fazendo-se, ligando-se e desligando essa chave, de maneira que a gente possa controlar a velocidade dessas gotículas aqui dentro da região entre as duas placas. E a partir dessa observação e a análise da equação de movimento dessas partículas, dessas gotículas, nós vamos determinar a sua carga, que é a carga do elétron. Bem, então, fazendo esquematicamente, o que nós temos? Temos esse disco aqui de cima e o disco de baixo, que estou representando com essa linha alaranjada e essa outra linha alaranjada. E eles estão ligados por um certo potencial V. E estão à distância D, um do outro. E aqui dentro, vamos analisar uma gotícula. E vamos considerar que essa gotícula tem uma forma esférica. Uma forma esférica. Então, quais são as forças que agem sobre essa gotícula quando ela está caindo entre as duas placas? Uma gotícula de óleo. Bom, nós temos essas 4 forças aqui. Uma força é a força elétrica. Essa força elétrica, por exemplo, se eu estou considerando que a partícula está subindo, por exemplo, se ela está subindo com uma velocidade V, S é de subida, então nós temos uma força elétrica puxando para cima. Por quê? Porque nesse caso aqui, a carga está positiva. A placa de cima está positiva e a barra de baixo negativa. Então ela vai subir. Então tem essa força puxando para cima, que é que é uma força elétrica. Além dessa força elétrica, para cima, nós temos aqui o empuxo. O que é empuxo? Ora, essa gotícula,
forma esférica, ela tem um certo volume. Então, para ela ficar nesse espaço, ela afastou um certo volume de ar. E esse afastamento desse volume de ar fez com que ela fosse empurrada para cima, por essa força que nós chamamos de empuxo. Agora, para baixo, nós temos o peso da própria gotícula. E além do peso da gotícula, nós temos essa força de arraste aqui. Essa força de arraste, que eu estou chamando aqui, ela depende da velocidade, por isso que está com a letra V. Ela depende da velocidade. Então, é uma força devido à viscosidade do ar. Então, quando essa esferinha, ela sobe, por exemplo, nesse caso aí, ela está subindo, a velocidade é para cima, então tem uma força de arraste para baixo devido à viscosidade do ar. Ela é sempre no sentido contrário ao sentido da velocidade. Se a gotícula estiver descendo, como é o caso aqui embaixo, a gotícula aqui embaixo está descendo, o D aqui é de descida, então ela desce com uma velocidade VD, o que vai acontecer? Duas forças vão trocar de sentido. Quais são? Uma é a força elétrica, porque para descer, nesse caso aqui, nós estamos mudando a polarização, nós passamos a colocar a plaquinha de baixo positiva e a plaquinha de cima negativa. Então nós vamos ter uma força elétrica para baixo e a força de arraste, que é devido à viscosidade, como como a esfera agora está caindo, a velocidade é para baixo, então a força devido à viscosidade é para cima, é sempre contrário ao sentido da velocidade. Essas duas trocaram de sinal, trocaram de sentido. A força elétrica agora é para baixo e a força de arraste é para cima. Agora, o que manteve o mesmo sentido é o peso, que vai ser sempre para baixo, e o empuxo, que vai ser sempre para cima. Então, nós temos essas duas situações. Se a gotícula estiver subindo, nós vamos utilizar esse esquema aqui para achar o equilíbrio das forças. Se a velocidade for constante para baixo, nós vamos utilizar esse esquema de força que está aqui embaixo. Muito bem. O F é, para lembrar a todos, o F é a força elétrica, o E é o empuxo, o P é o peso, FB é a força de arraste, que vem da viscosidade do ar, o M é a massa da gota, eta é a viscosidade do ar, VS é a velocidade de subida e VD é a velocidade de descida. Bem, então, os esquemas que nós temos de subida é este aqui, e o de descida é este aqui. Quais são as expressões para essas forças? A força elétrica é dada pela carga vezes a diferença potencial dividida pela distância entre as placas. O V, potencial dividido pela distância, dá o quê? Dá o campo elétrico entre as placas. O campo elétrico vezes a carga dá a força elétrica. Isso aqui é a expressão do empuxo. O empuxo ele é dado pelo volume, o volume da esfera, que é 4/3 de πa ao cubo, onde o A é o raio da gota, de forma esférica, ou A a densidade do ar e G a gravidade. O peso é pelo volume da gota, que tem a forma esférica, a densidade do óleo, material do qual é constituída essa gota, e o G é a gravidade. E a força a força de arraste, devido à viscosidade do ar, é dado por 6πA, que é o raio da gota, E tem a viscosidade do ar e V a velocidade, que pode ser de subida ou de descida. Muito bem. Então, tendo essas definições das forças, das 4 forças que estão agindo sobre a gota, agora vamos para as equações de equilíbrio. Então, na subida, nós temos essa equação de equilíbrio aqui. Na subida, a força elétrica e o empuxo são para cima e o peso e a força de arraste são para baixo. Tem que dar zero, quando a velocidade for constante. A velocidade de subida ou descida for constante. Substituindo essas expressões em amarelo aqui nessa equação amarela, eu vou ter uma equação azul. Na descida, o que nós temos agora? Na descida, nós temos a força elétrica, mudou de sentido, é para baixo, e a força elétrica agora mudou de sentido, é para baixo, e a força de arraste também mudou de sentido, agora é para cima. Antes era negativa e ficou positiva. As outras duas continuam da mesma forma,
Então, substituindo o que é amarelo aqui nessa expressão de baixo, nós vamos ter essa equação de equilíbrio. Então, nós temos duas equações aqui. As duas equações que estão na cor azul são equações de equilíbrio na subida e na descida, respectivamente. E vamos resolvê-las. Como? Subtraindo uma equação da outra, aqui nessa azul, subtraindo uma equação da outra, muitos termos aqui se cancelam, nós tiramos aqui o A, que é o raio da esfera, é dado por essa expressão que está aqui. Essa expressão que está aqui. Muito bem. Por outro lado, se nós somamos as duas equações, nós vamos obter aqui o quê? A carga elétrica da gota é dada por essa expressão aqui em função do A, onde o A, que é o raio da gota, é dado por essa expressão de cima. Então nós podemos substituir essa expressão de cima na expressão de baixo, né? E daí tirar essa relação para a carga elétrica da gota. A carga elétrica da gota é igual a 3π, d, eta, vs, vd são as velocidades de subida e descida que nós medimos. Nós podemos medir a velocidade da subida e da descida. Então, com o conhecimento, com a medida da velocidade de subida e velocidade de descida, colocamos aqui e aqui, como a densidade do óleo é conhecida, a densidade do ar é conhecida, o G, a aceleração da gravidade é conhecida, o eta, a viscosidade do ar é conhecida, o V é o potencial elétrico, é conhecido, o D, a distância entre as placas é conhecida, então a carga elétrica passa a ser conhecida. Então, essa é a carga elétrica da gota de óleo. Essa gota de óleo, né, foram feitas dezenas de vezes esse experimento, foram feitos dezenas de vezes, né, e evidentemente, para cada gota vai ter uma carga diferente. As gotas, cada vez que eu faço o experimento, eu vou usar uma gota diferente. Essas gotas têm volume diferente e carga elétrica diferente. Mas fazendo uma série de experimentos, o Milik chegou à conclusão seguinte, que todas essas cargas que são medidas, elas são medidas dezenas de vezes, fizeram isso aí, verificaram o seguinte, que essas cargas, todas essas cargas medidas, elas são proporcionais a um número inteiro. São sempre proporcionais a um número inteiro. Então ele verificou o seguinte, depois de muitas medidas, ele verificou que essa carga é sempre um número inteiro vezes a constante aqui, ó. Essa constante aqui. Então, sempre que faz uma medida da carga, dá essa relação, um número inteiro vezes a constante. Então, daí ele chegou à conclusão que esse número inteiro aqui, esse número inteiro que aparece aqui, é o número dessas cargas fundamentais. Quer dizer, a partir desta carga, nós podemos obter qualquer outra carga da gota de óleo. Então, se esse N for 1, nós vamos ter a carga elementar. Se o N for 1, nós vamos ter a carga primordial, a carga elementar. E essa carga elementar, ele atribuiu a carga do elétron. Então, para N1, obtém-se a carga elementar. E a partir dessa carga se gera qualquer carga de qualquer gota. Basta multiplicar essa carga por um certo número inteiro que está aparecendo aqui. Então, daí, foi tirado, desse experimento de Millikan, foi tirado exatamente a carga de um elétron. Muito bem. Agora, tendo a carga de um elétron, nós podemos também obter agora a sua massa. Por quê? Porque lá do experimento de Thomson, nós temos a relação carga e massa do elétron. Então, daquela relação carga e massa do elétron, E sobre M igual a 1,76, usando o valor da carga é isso, então nós tiramos a massa, que é 9,11 10 a menos 31 kg. Então, com isso, com esses dois experimentos, nós medimos a carga do elétron, determinamos a carga do elétron e a massa do elétron. Muito bem. Então, aqui são os experimentos que nós temos, os aparelhos, né, de medida de carga e massa do elétron, que nós temos aqui no nosso laboratório de física da UFAM.
Temos aqui aquele experimento de milho. Aqui está o borrifador. Aqui está aquela câmera que nós jogamos o óleo. Aqui está o microscópio, onde nós enxergamos a gotícula cair. Aqui, com uma visão mais próxima do equipamento, aqui está o microscópio e a câmera. E aqui o lado direito, um experimento. Vocês vejam que tem a partícula subindo e descendo. E esse tic-tac que está aparecendo aí é no momento em que troca a polarização do potencial. Uma areia tem um momento que ela sobe com velocidade constante e outro momento ela desce. Nós precisamos desses dois movimentos, das duas equações subindo e descendo, porque nós temos duas incógnitas nessa situação. Uma é a carga e outro o raio. O raio dessa gotícula de óleo que nós estamos vendo aí, que nós não conhecemos. Então, qual é o objetivo do experimento? Medir a velocidade de subida e a velocidade de descida. E essas linhas que estão aqui são justamente para auxiliar nessas medidas. Eu associo a linha com a distância que a gotícula percorreu e divido pelo tempo que ela gastou para percorrer essa distância. Por isso nós medimos a velocidade da subida e a velocidade da descida e com isso encontramos o raio da gotinha e também a sua carga. E fazendo dezenas de experimentos, chega-se à conclusão que essa carga é uma constante vezes o número inteiro. E daí tiramos, quando esse número inteiro for 1, ou exatamente 1, nós temos a carga do elétron como medida por mínima. Vamos agora analisar o efeito fotoelétrico. Bem, o efeito fotoelétrico foi observado inicialmente por Hertz em 1887, quando ele verificou que uma radiação, onde incide na superfície de um metal, ela produz uma descarga elétrica. Depois se passou a se entender que quando a radiação incide, uma luz, por exemplo, ultravioleta incide na superfície de metal, o que ocorre é que ela arranca elétrons aqui do metal e joga aqui fora. E Hertz, em 1887, observou que a incidência da luz ultravioleta sobre essa superfície ela produz essa descarga elétrica, e depois se conclui, logo em seguida nós vamos verificar que essas cargas elétricas são exatamente os mesmos elétrons que o Thomson tinha verificado lá naqueles experimentos dos raios catódicos, dos tubos de raios catódicos. Muito bem. Então, o que está acontecendo? Hoje nós sabemos, vamos adiantar, o que está acontecendo? A luz ultravioleta incide na superfície do metal, o elétron aqui no metal absorve essa energia da luz, né? E com a absorção dessa energia da luz, a energia dele aumenta o suficiente para ele sair do metal. É como eu tenho uma panela com água, boto para ferver, as moléculas da água estão presas lá no corpo do fluido. Quando a gente aquece a água, essas moléculas vão se agitar, vai se agitar tanto, vão adquirir tanta energia cinética, vai chegar um momento que elas se soltam da superfície do líquido, da superfície da água. É um processo análogo que nós estamos vendo aqui. Muito bem. Então, do ponto de vista atômico, o que nós temos? A luz incide, nessa órbita tem um elétron, esse elétron absorve essa energia e é arrancado do átomo. A energia é tão grande que tira do próprio material onde esse átomo está inserido. Essa é a ideia que nós temos hoje. Naquela época nós não tínhamos ninguém tinha essa ideia. Essa ideia foi descoberta, né,
justamente com esses experimentos, com esses e outros que se seguiram. Muito bem. Então, vamos verificar aqui o efeito fotoelétrico, observado, medido pelo Lenard, Philippe Lenard, que recebeu o prêmio Nobel por esse feito em 1905. Então vamos voltar aqui ao nosso tubo. Aqui nós temos um tubo evacuado. Aqui dentro do tubo é vácuo praticamente puro. Um bom vácuo tem aqui dentro. Agora o que está acontecendo? Temos uma plaquinha aqui. Essa plaquinha de metal, ela está ligada a essa bateria com um sinal positivo e do outro lado uma outra plaquinha ligada à bateria com sinal negativo. Aqui tem o tímetro, onde nós medimos a voltagem entre as duas plaquinhas. Aqui a bateria. Esse reostato permite variar a voltagem. Aqui a corrente que está passando nesse fio. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo é que quando a luz incide nessa superfície, ela arranca elétrons daqui. Esse elétron sai com uma energia muito grande. Ele pode sair com uma energia tão grande que ele atravessa o tubo e bate e toca nessa placa aqui. Essa placa, ela está com potencial negativo. Então, vamos dizer que esse potencial aqui seja bem pequeno. Seja bem pequeno ou positivo até, seja positivo. O que vai acontecer? Quando esse elétron sair desta placa com alta velocidade, ele bate aqui e segue, continua e produz uma corrente nesse circuito que é medido aqui. Agora, o que acontece se nós pegarmos, aumentarmos o valor desse potencial negativo aqui? Ora, quando eu aplico um potencial negativo aqui, vai produzir uma força contrária aqui ao movimento do elétron. Vai acontecer uma força contrária ao movimento elétrico, e dependendo do valor desse potencial, pode ser que ele freie o elétron. Se esse potencial for acima de um certo valor, um valor bem alto, vamos chamar aqui um valor máximo, se esse potencial atingir um certo valor máximo, pode ocorrer que o elétron vai ser parado. Se o elétron parar, esses elétrons pararem, forem repelidos por esse potencial, o que vai acontecer? Deixa de passar corrente elétrica aqui. Então, esse potencial aqui, ele pode inibir, dependendo do valor dele, negativo e grande. Nós estamos chamando aqui um valor negativo e grande, esse grande é chamado de valor máximo. Se ele atingir esse valor máximo, esse valor limiar, o elétron não consegue mais encostar, o elétron não consegue mais alcançar esta placa. Então, com isso, a corrente elétrica é interrompida nesse circuito. Então, a experiência de Philippe Lenard é exatamente essa. Ele incide uma luz ultravioleta aqui na superfície desse metal, desse anodo. Sai elétrons daqui, recebe essa energia altíssima, sai elétron daqui. E eles caminham para essa outra placa. Quando elas chegam nessa placa, eles completam o circuito e vai embora, cria uma corrente. Mas ele pode variar esse potencial. Se esse potencial for negativo e muito grande, acima de um certo valor, um valor máximo, o que vai acontecer? Esse potencial negativo freia o elétron, freando o elétron, a corrente é interrompida. Muito bem. Então vamos ver os resultados desse experimento e analisar e discutir e concluir as razões que possam explicar, as razões pelos quais esse comportamento que nós vamos ver aconteceram. Muito bom. Então, Lenard mostra que a relação entre carga e massa nesse seu experimento é exatamente igual à relação obtida por Thomson para os raios catódicos. Isso significa que as partículas arrancadas pela luz são elétrons.
São elétricos, como nós tínhamos acabado de falar. Muito bem. Então, ó, o Leonard observou esse seguinte comportamento. Quando a luz incide aqui nessa superfície, esse metal, o que acontece? Sai elétrons e cria uma corrente. Agora ele observou o seguinte, que essa corrente que aparece aqui, ela cresce com a intensidade da luz, a intensidade dessa luz que incide aqui, até saturar. Então está mostrando aqui. Aqui é a voltagem, aqui é a voltagem, né? E aqui a intensidade da corrente. Então vamos ver essa com a intensidade baixa, a intensidade da luz baixa. Quando a intensidade da luz é baixa, o que acontece? Ela começa aqui, nesse PC, ela começa aqui, depois vai crescendo, mas quando o potencial tem um valor positivo grande, ela satura, fica constante. Mesma coisa acontece nessa outra situação, a intensidade da luz é maior, a intensidade da luz existente aqui ela é maior, e o que acontece? A corrente sai do mesmo ponto, vai aumentando a voltagem, a corrente vai aumentando e depois satura. Então é isso que ele está dizendo aqui, a corrente cresce com a intensidade até saturar. Não existe fluxo de corrente para voltagem menor ou igual a menos VC, o potencial de corte. Então tem um potencial aqui, está chamando de potencial de corte, que a partir dele, daqui para a esquerda, não tem corrente. Só tem corrente daqui para a direita. Para um potencial negativo maior do que esse aqui, não existe corrente. E é interessante que esse potencial de corte não depende da intensidade. Qualquer que seja a intensidade da luz incidente, qualquer que seja essa intensidade, o potencial de corte é o mesmo. Então, voltando aqui para esta figura, o que nós temos? Nós temos o seguinte, quando o potencial aplicado aqui assume um certo valor VC, que nós estamos chamando de potencial de corte, o que vai acontecer? Ele vai frear os elétrons. Se esse potencial de corte atingir um valor negativo grande, está chamando valor de corte. Corte por quê? Porque corta a corrente. A corrente deixa de existir. Então, quando esse potencial desse lado direito, o negativo, e assume um certo valor alto, né, ele impede que os elétrons cheguem à superfície aqui desta placa. Então ele freia os elétrons. Quando ele freia os elétrons, ele corta a corrente, deixa de existir corrente. Por isso, potencial de corte. Então, para uma voltagem negativa maior do que esse valor, aqui para a esquerda, maior do que esse valor, não tem corrente elétrica. Só tem corrente elétrica deste ponto para a direita. É o que está se observando aqui. E que esse potencial de corte independe da intensidade da radiação. Essa radiação pode ser mais alta como for, mas o potencial de corte não influencia. Mas não influencia, por maior que seja a intensidade da luz, não influencia, né, no potencial de corte. O potencial de corte permanece o mesmo. Então, o que nós podemos já nos adiantar aqui? Ora, observe o seguinte, hoje é muito fácil agora a gente interpretar. Né? Somos os engenheiros de obras prontas, não é isso? Fácil de interpretar. Por quê? O que acontece é o seguinte, quando aumentamos essa energia aqui, aí chega uma hora que essa energia aqui,
ela suplanta a energia cinética do elétron. O elétron não sai daqui, ele sai com uma energia cinética. Mas pode ser que a gente consiga aqui uma energia, né, uma energia bem maior do que essa, ou seja, chega um valor do potencial, que esse potencial ele vai conseguir, né, conseguir segurar, né, o impulso desse elétron. Muito bem. Então, com isso, qualquer que seja a quantidade de elétrons que sair daqui desta placa, qualquer que seja a quantidade de elétrons que sair da placa, 1 ou 2 ou 1000, vai acontecer a mesma coisa, eles vão ser barrados aqui por esse potencial de corte. Muito bem. Agora, nós podemos escrever que essa energia máxima que pode alcançar o elétron seja dada por isso aqui, por a carga elétrica vezes o potencial de corte. Vai ser barrado esse potencial de corte aqui. Muito bem. Quando a frequência da luz monocromática cresce, como estou mostrando agora aqui eu tenho o experimento amarelo com frequência Ni1 e o experimento laranjado com frequência Ni2. O que nós estamos observando aqui? Quando a frequência cresce, o valor de Ni2 é maior que Ni1, o potencial de corte também cresce. E Ni1 tem esse potencial de corte aqui. Mas quando é Ni2, o potencial de corte é maior. Então, o que está acontecendo? Com Ni1, nós já sabemos, adiantando, né, nós já sabemos, por isso que estou chamando, hoje eu sou um engenheiro de obras prontas, eu já estou sabendo que daquela teoria de Planck, que a energia, né, é proporcional à frequência, a energia do raio da luz é proporcional à frequência. Então eu digo assim, quando essa frequência for alta, a energia vai ser mais alta. Se aqui N1 tem uma energia, N2 tem uma outra energia. Então, quanto maior a energia do raio luminoso, maior é o potencial de corte. Então vamos guardar isso, né, para deixar o próprio Einstein dizer para nós o que está acontecendo. Então nós vamos aguardar um pouquinho. Mas nós sabemos, pela teoria de Planck, que um fóton com energia N1, um fóton com frequência N1 e um outro fóton com frequência N2, se a frequência N2 for maior que N1, então a energia desse fóton 2 vai ser maior do que a energia do fóton 1. Vamos guardar essa informação para depois. Muito bem. Então daqui desse experimento concluiu o quê? Quando a frequência cresce, o potencial de corte também cresce. Depois nós vamos voltar para cá. Então, nós temos as seguintes observações dos resultados experimentais. Quando um raio luminoso incide no metal, arranca esse elétron e observa o seguinte. Primeiro, a ocorrência de emissão de elétrons, só sai elétron daqui do metal, a ocorrência de emissão de elétrons não depende da intensidade da luz. Então, quando nós incidimos uma luz aqui, o fato do elétron sair ou não aqui do metal não depende da intensidade da luz. Pode acontecer para uma certa frequência, para um certo comprimento de onda, a luz tem uma intensidade muito alta e não sair elétron nenhum, por maior que seja a intensidade da luz. Então, o que nós estamos dizendo aqui? A ocorrência de emissão de elétron não depende da intensidade da luz. Não, quer dizer, a intensidade da luz não é um fator preponderante na emissão do elétron, quando a luz incide no metal. Segundo, a ocorrência de emissão de elétrons depende da frequência da luz. Então, só sai elétron daqui acima de uma certa frequência da luz. Então, se essa luz, por exemplo, tiver uma frequência muito pequena, é possível que não saia elétron nenhum daí. Mas se essa luz tiver uma frequência muito alta, é provável que vá sair elétron daí. Então é isso que a observação experimental nos diz. Quando a frequência é baixa, muito baixa, não sai elétron.
Quando a frequência da luz é muito alta, sai elétron. Agora, o que tem isso a ver com a energia? Olha, quando a frequência é baixa, pelaquela lei de Planck, nós temos o quê? A energia é constante Planck vezes a frequência. Então, se a frequência é baixa, significa que a energia, né, da luz é uma energia baixa. Se a frequência é alta, quer dizer o quê? Que a energia associada com aquele raio luminoso é uma energia alta. Então nós podemos dizer, quando o raio luminoso tem uma energia associada a ele, de acordo com a lei de Planck baixa, não sai elétron de lá. Mas quando o raio incide com uma energia alta, de acordo com aquela relação de Planck, os elétrons saem. É isso que essa segunda linha está nos dizendo. Terceira situação, a corrente eletrônica emitida é proporcional à intensidade da luz. O valor da corrente é proporcional à intensidade da luz. Quer dizer, vamos supor que nós estamos aplicando incidindo uma luz, uma frequência alta, de maneira que o elétron sai. Muito bem. Agora, o que nós estamos dizendo assim, a quantidade de elétrons que sai daqui para formar uma corrente eletrônica, a quantidade de elétrons que sai daí, ela é proporcional à intensidade da luz. A frequência é a mesma, vamos mudar só a intensidade. A frequência é a mesma, vamos mudar a intensidade. Quanto maior a intensidade da luz, para uma mesma frequência que tira o elétron, maior vai ser a quantidade de elétrons saindo da superfície. Para cada metal, há um limiar de frequência, abaixo do qual não há emissão. Então, esse fator, aquele potencial de corte, vai depender do material. Cada material tem um potencial de corte diferente. Para uma determinada frequência, o potencial de corte independe da intensidade da luz. Então, vamos supor que temos uma frequência e tem um potencial de corte. Nós acabamos de ver no slide anterior que o potencial de corte, né, não depende da intensidade da luz, que também vem da observação do experimento. A energia cinética dos elétrons e o potencial de corte crescem com a frequência da luz. Quer dizer, quanto maior a frequência da luz, maior o potencial de corte, também maior a energia cinética dos elétrons. E a corrente fotoeletrônica surge instantaneamente após a incidência da luz sobre a superfície do metal. O que quer dizer isso? Quando a luz incide na superfície do metal, se essa luz tiver uma frequência suficiente para sair elétrons, os elétrons saem instantaneamente. No momento que a luz incide, o elétron sai. Talvez a gente pensasse o contrário. A gente podia imaginar que quando a luz incide, deve esperar um tempo para o elétron absorver bastante energia e ter energia suficiente para sair lá do metal. Mas não é isso que a experiência mostra. A experiência mostra que o elétron é arrancado do metal instantaneamente. Instantaneamente a incidência da luz na superfície do metal. Então essas são observações do experimento de Phillips-Lenard. Muito bem. Agora vamos à explicação de Einstein para o efeito fotoelétrico, que lhe deu o Prêmio Nobel da Física em 1916. Não foi em 1905. 1905 foi o ano em que ele deu a explicação. Mas o Prêmio Nobel só veio em 1916. Muito bem. Então, o que o Einstein faz é o seguinte. Ele considera que um pequeno pacote de energia da luz, que ele chamou de fóton, pode ser emitido quando um oscilador quantizado salta de um nível de energia para o próximo nível mais baixo. Então, o que ele está utilizando aí? Está dizendo o seguinte: tem um material que está constituído por osciladores, etc. E quando o oscilador é excitado, a energia,
emite um fóton com uma determinada energia. Então, nesse momento, ele criou esse conceito de fóton. Chamou o fóton do quê? De um pequeno pacote de energia da luz. Então, ele está considerando a luz como uma partícula. Um pacotinho, uma partícula, que ele chamou essa partícula, ele deu o nome de fóton, que é emitido quando um oscilador quantizado salta de nível de energia para um nível de energia mais baixo. Então o oscilador estava num certo nível de energia, num certo instante ele sai desse nível de energia e cai para um nível de energia imediatamente inferior. Quando isso acontece, ele emite um pacotinho de energia, né, que é o fóton, que é representado pela radiação eletromagnética, que está sendo emitida pelo oscilador. Muito bem. Agora ele usa a equação de Planck. Ele usa a equação de Planck. Durante esses 5 anos depois da teoria do Planck, durante os 5 anos após a sua apresentação do seu trabalho, a sua teoria não foi 100% aceita pela comunidade. Alguns aceitaram, outros não. Então aqui, nesse momento, em 1905, 5 anos depois, Einstein utiliza essa teoria de Planck para explicar o efeito fotoelétrico. Então ele define esse fóton, né, e a energia desse fóton ele associa com aquela energia que Planck definiu para encontrar aquela sua expressão, a distribuição de Planck. Então Einstein utilizou essa expressão da energia, né, e ele diz que o seu fóton, a sua partícula, ela possui essa energia que é dada pela constante Planck vezes a frequência da onda. E ele diz o seguinte, que essa energia que o fóton trouxe, ela é totalmente transferida para um único elétron. O fóton não divide essa energia com 2 elétrons, com 3 elétrons, com 5 elétrons. Ele transfere apenas para um, e somente um elétron. É aí que está a chave de toda a explicação para o efeito fotoelétrico. Então, a luz que incide, ela é constituída por uns pacotes de energia, que o Einstein chamou de fóton, e cada pacote de energia, cada fóton, tem uma energia que é dada pela energia do Planck, que é a constante Planck vezes a frequência. Esse é o ponto fundamental da explicação do efeito fotoelétrico. Então o que acontece é o seguinte, quando a luz incide no metal, vamos pensar esse fóton incide no metal, esse fóton tem uma energia, H vezes a frequência. Ela incide, essa energia é transferida para o elétron adquire energia cinética. E a energia com que o elétron, a energia máxima do elétron seria o quê? Seria a energia que o fóton transferiu para ele, menos esta constante aqui, que depende do material onde a luz está incidindo. E essa constante, nós chamamos de função de trabalho do metal. Então é simplesmente isso, a conservação da energia, né, e a definição do fóton. Né, a definição de que a luz, ao interagir com a matéria naquele momento, ela se comporta como uma partícula, que o Einstein chamou de fóton, cuja energia é dada pela energia representado pela a teoria de Planck. Muito bem. Então, com isso, a luz volta a se comportar como partícula. Antes, lá na Idade Média, Newton achava que a luz era uma partícula, e ele fez sua teoria da ótica baseada nisso. Huygens considerava que a luz era uma onda, e fez a sua teoria da ótica baseada em ondas. E mais tarde, nós tivemos, tanto do ponto de vista experimental como teórico,
a definição que a luz realmente é uma onda eletromagnética, pelas equações de Maxwell. Então ficou mais ou menos patente que a luz se comportava como uma onda eletromagnética, tanto do ponto de vista experimental como do ponto de vista teórico. Era uma onda. Muito bem. Agora, com essa teoria do efeito fotoelétrico, a luz voltou a ser vista como uma partícula. Então, pela teoria de Einstein do efeito fotoelétrico, a luz tem o comportamento de uma partícula. Agora vamos voltar novamente àquelas nossas discussão da energia. Então, voltando aqui, esse lado esquerdo, nós temos o quê? Aqui tem um metal e os elétrons estão dentro desse metal. Essa linha vermelha eu estou representando o potencial do metal. E os elétrons estão dentro desse poço de potencial. Daí entra aqui, incide na superfície do metal, aqui na superfície do metal, incide essa luz com uma energia H vezes frequência, H é a constante Planck, e a frequência. Então, segundo Einstein, a luz é constituída de pacotes de energia, esse pacote chamou de fóton, então esse fóton, essa partícula vem, incide nesse elétron e transfere toda a energia do fóton é transferida para esse elétron. Se a energia que o fóton transferiu para o elétron, que é essa energia H, a energia que o fóton transferiu para o elétron, for maior do que isto aqui, do que essa energia com que o elétron está preso aqui nesse poço, se ela for maior, o elétron sai. Se for menor, não sai. E aqui a gente explica aquele potencial de corte lá. Muito bem. Então, o elétron saindo, ele vai sair daqui com essa energia máxima. Qual é o valor dessa energia máxima? É a energia que o elétron recebeu, H vezes a frequência, a energia que ele recebeu, menos essa constante aqui, que é a função de trabalho deste material. Então, se nós pegarmos agora, utilizarmos essa expressão de Einstein e compararmos com os resultados experimentais, vamos observar o seguinte. Aqui nós temos a energia máxima dividida pela carga do elétron e aqui a frequência em Hertz. Esses pontos são os resultados experimentais obtidos nos laboratórios. E a linha cheia, que aparece aqui, é da teoria de Einstein, e nós vemos, por esse resultado, um perfeito ajuste dessa equação com o resultado experimental. Interessante também que desse resultado a gente pode também, se não conhecesse o H, nós podemos determinar o H a partir desse experimento também. Ó. A constante Planck pode sair daqui, desse experimento. Muito bem. Então, com isso, nós apresentamos o efeito fotoelétrico, tanto do lado experimental como a sua explicação teórica, dada por Einstein em 1905. Vamos então ao efeito Compton. O efeito Compton está associado com um raio-x incidindo nesse alvo. O raio-x incide nesse alvo e vai sair uma onda desse alvo, pode ser uma onda, pode ser canalizar essa onda para cá, para esse estalo. E aqui tem um detector que vai medir a intensidade dessa onda. Esse colimador é justamente para selecionar o ângulo, para definir bem esse ângulo. E aqui nós temos um cristal onde vai incidir. Esse cristal vai selecionar o comprimento de onda. E aqui o detector. De outra forma, nós temos o seguinte. Nós temos um raio-x de comprimento de onda lambda zero incidindo neste alvo. O que acontece? Quando o raio-x incide neste alvo, lembrando agora que o raio-x é um fóton, esse fóton tem uma certa energia, né? É um pacote de energia. Quando ele incide aqui, o elétron
vai se espalhar aqui para o lado esquerdo, em relação à trajetória inicial do foco. E, ao mesmo tempo, devido à interação, né, do raio-x com esse alvo, daqui vai sair uma outra radiação, um outro raio-x, com outro comprimento de onda, um comprimento de onda lambda 1. Então nós temos o quê? Aqui um foco com uma certa energia inicial. Quando ele incide neste alvo, o alvo dispara aqui para a esquerda com uma certa energia cinética. E para a direita sai um novo raio-x com uma outra energia. Evidentemente que essa energia que sai daqui, esse raio-x que emite aqui, que emerge aqui, ele tem energia menor do que a energia do raio-x incidente. Por quê? Porque a energia do raio-x que emergiu aqui, mais a energia do elétron que espalhou lá para cima, tem que ser igual à energia do raio-x que incidiu. Portanto, essa energia deve ser menor. Ora, se essa energia é menor do raio-x, então esse raio-x aqui tem uma frequência menor do que a frequência do raio-x que incidiu. Agora, se essa frequência é menor, nós vamos concluir o quê? Como a comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, então se essa frequência é menor, significa o quê? Que esse comprimento de onda, lambda 1, vai ser maior do que o comprimento de onda lambda 0. É isso que nós vamos observar aqui nas nossas considerações. Então o Thomson fez esse experimento, e mediu o raio-x de acordo com o ângulo. Esse ângulo θ mediu a intensidade do raio-x aqui de acordo com esse ângulo θ, que dá esses espectros. Eu obtive esses espectros, resultados originais do Thomson, nesse artigo aqui de 1923, onde ele faz vários parâmetros. No próximo slide nós vamos mostrar os resultados, a comparação desses resultados experimentais com a teoria que vamos demonstrar agora. Então, o que nós vamos fazer aqui para obter esse comprimento de onda? Ora, nós vamos apenas utilizar, a partir daqui, aquela teoria de choque elástico que nós aprendemos na física básica. Nós vamos considerar uma partícula parada. Essa partícula aqui está parada. E da esquerda, na horizontal, vem uma partícula com uma certa energia. Quem é essa partícula? É o fóton da luz, cujo comprimento de onda é lambda 0. Quando o fóton, essa partícula que vem da esquerda, colide com esse alvo, né, o alvo vai se deslocar para uma direção, né, e outro fóton vai se deslocar para outra direção. O fóton que sobrou aqui, aí tem um comprimento lambda 1, com comprimento lambda 1, que é maior do que o comprimento lambda 0, uma vez que a energia desse fóton, que emergiu nessa direção, é menor do que a energia do fóton incidente, pelo princípio da conservação da energia. Uma vez que, além dessa energia, desse fóton emergente, tem também a energia do elétron, que se deslocou para lá depois do choque. Muito bem. Então, das observações de Compton, lambda 1 depende do ângulo de espalhamento θ. Lambda 1 não depende desse alvo, não depende do alvo. E o lambda 1 é maior do que lambda 0. Muito bem. Como a frequência é igual à constante da luz dividida pela comprimento de onda, então a frequência desse raio-x 1 é menor do que a frequência do raio-x 0. Essa é a observação do Thomson. Agora, vamos aos cálculos. Muito bem, vamos voltar aqui. Nós temos, do lado esquerdo, um forte raio-x incidente, com comprimento de onda lambda 0. Aqui no centro nós temos um alvo, que é o elétron, que está em repouso. Então nós podemos dizer que do lado esquerdo vem uma partícula com uma certa energia,
que é o fóton. Qual é a energia dela? É a frequência da luz, desse raio-x, vezes a constante de Planck. Então nós temos aqui um pacote de energia, que o Einstein chamou de fóton. Esse fóton vai colidir com este alvo, que é o elétron. Na colisão, e esse elétron estava inicialmente em repouso, vai ser espalhado aqui para cima. E daqui vai emergir um outro fóton de raio-x, que é um fóton espalhado, cujo comprimento de onda é λ1. Agora, a esse sistema, vamos aplicar as teorias da física básica para o choque elástico, onde nós vamos considerar o choque entre duas partículas. Uma partícula é o próprio fóton e a outra partícula é o elétron. Então vamos aqui considerar que o fóton é uma partícula e vai interagir com o elétron, vai interagir com outra partícula. Então vamos utilizar o que nós aprendemos na física básica sobre choque elástico entre duas partículas. Muito bem. Então, antes do choque, nós temos a energia E0 do fóton e momento P0 do fóton de raio-x. E o elétron em repouso. Após o fóton, após o choque, o que nós temos? Após o choque, o elétron foi espalhado aqui para cima e surgiu um novo raio-x espalhado com energia E1 e momento P1. Então vamos considerar que o momento antes do choque seja igual ao momento depois do choque, e a energia também antes do choque seja igual à energia depois do choque. Vamos considerar a conservação do momento e a conservação da energia. Então, nós vamos também utilizar a teoria da relatividade. Vamos ter que usar a teoria da relatividade. Então, na teoria da relatividade restrita, ou especial, a energia total de uma partícula de massa m0 repouso é dada por essa expressão aqui, onde o E é a energia, P é o momento, C a velocidade da luz no vácuo e m0 a massa de repouso. Para um fóton, a massa de repouso é zero. Portanto, essa expressão nós tiramos que o P é E sobre C. Ou seja, o E é a energia de Planck, que é H vezes a frequência, essa energia de Planck dividido por C, mais V sobre C, nós podemos, V sobre C vai ser esse lambda aqui, então nós podemos escrever que o momento é dado por H dividido por lambda. Muito bem. Da conservação do momento, vamos pegar, inicialmente, o momento só tinha nessa direção aqui, era P0, só tinha na direção horizontal, P0. Agora esse momento se decompõe uma parte na direção horizontal e outra na vertical. Esse momento aqui se decompõe uma horizontal, que vai ser P cosseno de φ, e na vertical, que vai ser P seno de φ. E o momento aqui, P1, também se decompõe em dois. Um na horizontal, que vai ser P1 cosseno de θ, e o outro aqui na vertical, que vai ser menos P1 seno de θ. Então, na conservação do momento, na horizontal, a soma dos momentos tem que dar zero, na vertical a soma dos momentos tem que dar zero, portanto, chegamos a essas duas expressões aqui, na horizontal e na vertical. Resolvendo essas duas equações, fazendo como? Elevando ao quadrado e fazendo um pouco de álgebra, chegamos nessa expressão aqui. Da conservação da energia relativística, nós sabemos isso. Portanto, E1 menos E2 é igual a EC. Daqui tiramos. E1 menos E2 é igual a EC. Como o P é E sobre C, chegamos a essa conclusão aqui. E da teoria da relatividade restrita ou teoria da relatividade especial, sabemos disso, onde MC2 é a energia total.
das duas equações acima, nós tiramos essa expressão e substituindo esta expressão e esta, nesta última, chegamos à expressão final, que 1 sobre P1 menos 1 sobre P0 é dado por isso aqui. Mas nós podemos escrever 1 sobre P1 e 1 sobre P0 em termos dos comprimentos de onda do raio-x. Como o P é H sobre lambda, eu vou substituir essa expressão tanto para P1 como para P0. O P1 vai dar H sobre lambda 1 e o P0 vai dar H sobre lambda 0. Substituindo aqui, encontramos essa expressão que foi obtida pelo cômputo, onde essa constante lambda C é conhecida como comprimento de onda de cômputos, que é dado pela constante de Planck, a massa em repouso do elétron e a velocidade da luz no vácuo. Então aqui nós temos uma relação entre o comprimento de onda do raio-x espalhado e o comprimento de onda do raio-x incidente. A diferença entre os dois é dada por isso. Uma constante, que é a constante, essa constante representa o comprimento de onda de cômputo, vezes 1 menos cosseno de θ. Então a expressão é bem simples. Uma expressão simples como essa foi obtida pelo cômputo. E aqui nós vemos também que como cosseno de θ é menor do que 1, o lado direito é sempre positivo. Ou seja, se o lado direito é sempre positivo, então o lambda 1 é maior do que o lambda 2, como esperávamos pela conservação da energia. Agora, vejamos comparação com os experimentos. Esses resultados aqui eu tirei desse artigo de 1921, do próprio cômputo, do Physics Review, número 21, página 483. Aqui temos o ângulo, os ângulos, e aqui o lambda observado e o lambda calculado. O lambda observado é o lambda experimental, e o lambda calculado é o lambda que foi obtido a partir daquela equação que acabei de apresentar, do cômputo. Aqui do lado direito, nós temos os pontos pretos, são os resultados experimentais. E a curva preta é aquela função do cômputo. Então observe a precisão com que a expressão do cômputo representa os resultados reais do experimento. E aqui, numericamente, nós vemos, por exemplo, esse número para o lambda 0.022, o observado, é exatamente igual ao calculado. Depois 0,30, que dá 0,29. Aqui observado 0,43, o calculado 0,47. O observado 0,68 e o calculado 0,63. Então, observamos aqui o resultado espetacular da teoria do cômputo comparado com o resultado dos experimentos. E, finalmente, vamos comparar a teoria de Planck, a teoria de cômputo, considerando aquela expressão do cômputo, considerando que a luz quando incide no elétron, ela se comporta como uma partícula, como o fóton, cuja energia é dada pelaquela energia de Planck. O fóton definido pelo Einstein e a energia, aquela energia definida por Planck. Os pontos pretinhos aqui são os resultados experimentais. A linha preta, cheia, é o resultado do cômputo. E aqui em cima a linha pontilhada, seria o resultado teórico usando simplesmente a física clássica. O choque elástico, considerando apenas a física clássica, sem considerar a teoria da relatividade especial e sem considerar a teoria do efeito fotoelétrico, que considerou que a luz se comporta como um fóton. Então, quando o cômputo fez o cálculo do choque elástico, ele considerou que a luz seria representada por uma partícula, que seria o fóton definido pelo Einstein. Então nós temos aqui
a contribuição para chegar aqui do efeito fotoelétrico, cuja explicação foi dada por Einstein, considerando que a luz que incide no elétron, ela incide com uma partícula que ele chamou de fóton, com a energia dada pelaquela energia de Planck, e considerou ainda a energia representada pela teoria da relatividade especial. Então, com isso, com essas considerações, ele obteve-se um resultado perfeito da teoria com o experimento, enquanto que a teoria clássica dá um resultado totalmente diferente, totalmente desvinculado dos resultados experimentais. Então, com isso, com essa apresentação do efeito fotoelétron, do efeito Compton, essa apresentação do efeito Compton, nós concluímos a segunda parte desse tópico, fótons, elétrons e átomos.